multimídia, se puder colocar na tela. Vamos ler todo mundo junto? Ela já está na tela. A multimídia é muito rápido. Glória a Deus pelos irmãos da multimídia, que são bênção demais. Amém. Se puder colocar na versão NVI, está na revista corrigida. Romanos 8, 29. Já foi, olha lá. Vamos ler todo mundo aí na tela, na sua Bíblia, no seu celular. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora vamos lá em Lucas 15, do 25 ao 28. Lucas 15, 25 ao 28. Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E para mim, eu acho que todo mundo tem algum texto preferido da palavra. Assim, que você falar, esse texto é o meu texto preferido. Esse é o meu texto preferido. Porque foi através dele, quando eu estava afastado do Senhor, que Deus me trouxe para perto de novo. E aí Deus me trouxe esse texto para ministrar a palavra. Então é o meu texto favorito. Lucas 15, do 25, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Eu queria, para a gente começar, que você fechasse seus olhos. Nós vamos começar diferente essa noite. Essa é uma palavra que precisa gerar em nós uma decisão. Hoje, uma decisão. E eu queria que você fechasse os seus olhos e você se apresentasse diante de Deus, porque nós vamos falar sobre duas figuras de irmão mais velho. Lemos Romanos, que fala do irmão mais velho, de Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Lemos nessa passagem o irmão mais velho do filho pródigo. E eu queria que você perguntasse a Deus, com ousadia mesmo no seu coração: Deus, o que eu tenho seguido? Quais têm sido as minhas atitudes? Do irmão mais velho da parábola ou de Jesus, o primogênito de muitos irmãos? Então eu queria, nesse momento, que você fizesse essa oração curta, só com essa pergunta. Espírito Santo sopra nesse lugar e nos traz entendimento mesmo, Deus, da nossa postura, de como nós temos agido, de como nós temos andado. Senhor, nós temos uma palavra para esse ano, é um ano de semear, é um ano de ir, e nós queremos ter a imagem de Jesus sobre nós, Pai. Então sopra, Espírito Santo, e nos traz entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma palavra, como eu falei, é uma palavra que precisa gerar em nós uma decisão. E, como eu disse, é uma palavra que eu sempre gostei, depois, quando eu voltei para a Cristo, ela ganhou ainda mais sentido. Só que nesse tempo que eu fui fazer uma escola chamada EDME, e ela era voltada só para muçulmanos e só para a cultura do Oriente. A cultura do Oriente, onde a Bíblia ela foi escrita. Então, a Bíblia ela foi escrita na região do Oriente, a sua grande parte. Então, ela envolve aquela cultura. E esse texto, para mim, ele está encaixado num lugar muito específico. Porque se você ler o capítulo anterior, Lucas 14, Jesus ele vai apresentar para nós qual é o custo de ser um real discípulo dele.
Então, Lucas 14 vai falar sobre um amor intenso, sobre a morte, sobre você ser um discípulo, você tomar a cruz e seguir. Ele está trazendo todo um curso do que é ser um discípulo de Jesus, em Lucas 14. E aí, quando você vai para Lucas 15, Jesus ele vai trazer o real custo de Deus para nos trazer para perto. Hoje, nós celebramos a vitória da cruz, que foi o custo que o Pai teve. Então, se você abre lá e você começa a ler Lucas 15, você vai ver um custo de um bom pastor, que foi atrás de uma ovelha que estava perdida. Você vai ver o custo de uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa e ela está procurando e se esforçando ao máximo. E agora, Lucas 15, esse texto que nós lemos, há um pai que está se desarmando para receber um filho que pediu a morte dele, porque pedir herança naquela época é como se você estivesse matando o seu pai para a sociedade. Pediu a morte do pai, repudiou o pai, gastou tudo o que tinha e agora volta para o pai. Não pelo amor do pai, mas ele volta para o pai porque o pai tinha algo para oferecer. Ele estava com fome e ele falou, vou lá porque ele trata assim os jornaleiros, os serviçais dele, como ele vai tratar a mim? Então, eu vou pedir para ele que ele me aceite como não só o seu filho, mas um servo, que ele me aceite como servo. Então, em nenhum momento a palavra nos mostra que ele está voltando pelo amor do pai. Ele está voltando porque o pai tinha algo para suprir para ele. E o pai abre, abraça, beija, dá anel, dá sandálias novas, dá roupa nova. Então, Lucas 14, ele fala do custo de ser um discípulo, e Lucas 15, ele fala do custo de Deus, para que eu e você pudéssemos estar com Ele para todo sempre. Amém? Então, o que eu quero trazer para os irmãos, e pedir licença se tiver alguém que estuda antropologia aqui, para dar um breve resumo, é sobre as culturas, as grandes culturas do mundo. Existem 3 grandes culturas no mundo. E aqui, a cultura do Oriente, ela é baseada em um tipo dessas culturas. Então, existe a cultura de culpa e inocência. Essa é a cultura que permeia o Ocidente, que permeia a nossa vida. Então, como que funciona a cultura de culpa e inocência? A gente é baseado pelas regras, pelas leis, e se a gente transgride isso, se a gente quebra isso, há uma culpa sobre nós, então nós podemos ser presos, podemos passar por várias sanções, e isso é o que permeia a nossa conduta. Então, a gente não faz uma coisa porque ela é errada, e eu posso ser culpado, eu posso ser preso por aquilo. Essa é a cultura do Ocidente. As culturas também tribais, animistas, que são as culturas de poder e medo. Então, o que eles fazem? Eles fazem sacrifícios a deuses, a espíritos, porque esses espíritos podem vir atormentar a vida deles. E quanto mais poderosos eles são, quanto mais eles dominam esses espíritos, mais presença na comunidade, mais força ele tem na comunidade. Essas são as culturas tribais, animistas. E a cultura do Oriente, onde esse texto foi escrito. A cultura do Oriente é uma cultura de honra e vergonha. Para uma pessoa do Oriente, é muito mais importante a sua reputação do que qualquer outra coisa. Então, há uns anos atrás, teve um caso que aconteceu no Canadá, de um pai muçulmano, islâmico, que matou 3 filhas. Porque as filhas, eles vieram para o Canadá, e as filhas se converteram ao cristianismo. E na cultura dele, islâmica, eles estavam quebrando a maior regra, que era quebrar a questão religiosa, de servir a Alá. E para manter a honra dele na presença da comunidade dele, o que ele fez? Matou as 3 filhas. Porque para ele era muito mais importante a sua honra, a sua reputação do que qualquer outra coisa. E isso ganha ainda mais presença nesse texto quando nós olhamos para esse pai. Pensa o quanto esse pai virou chacota depois que o filho foi embora e gastou tudo.
Pensa a humilhação que esse pai carrega. Pensa o que esse pai podia fazer com o filho. O que esse pai podia fazer com o filho? Mas esse pai, ele aceita ser ainda mais ridicularizado em abrir os braços e aceitar o filho. Ele aceita o filho. Pensa nesse irmão mais velho, o quanto que ele, no meio dos seus amigos, não era um motivo de piada, de zombaria. Porque na cultura, o irmão mais velho, ele poderia ir atrás do irmão mais novo e falar, olha a besteira que você está fazendo, não faz isso, e tentar aconselhar, tentar consertar, fazer, antes do irmão sair. Em nenhum momento você vê ele fazendo isso. E aí, quando o irmão chega, você vê ele completamente irado, porque o irmão que gastou tudo, que zombou do pai, que matou o pai no seu coração, agora está em casa e está sendo motivo de festa. E é pensando nisso que eu quero ver com você nessa noite sobre o irmão mais velho. Sobre o custo que esse irmão mais velho tem com a chegada do irmão mais novo. Sobre o que custa para o irmão mais velho ter o seu irmão mais novo em casa de novo. E por que ele não aceita? Mas, de um outro lado, há um irmão mais velho, que nós lemos, que aceitou todos os custos. E que hoje nós celebramos aqui porque ele venceu na cruz. Há um irmão mais velho que foi até a morte. Foi até a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos hoje ser adotados como filhos. Então, o tema dessa ministração de hoje é: qual o valor de uma vida? E por isso ela vai gerar uma decisão entre nós, hoje. Por isso que hoje eu e você precisamos sair daqui de uma decisão. Qual o valor de uma vida para mim e para você? Esse ano de 2023, qual é o valor de uma vida? Estamos no ano de semear, qual é o valor de sair a semear? E o primeiro custo que eu quero dizer, qual é o custo de uma vida, é que ela custa todos os bens. Olha para o irmão mais velho. A herança que tem agora é a dele. O texto está dizendo que o pai repartiu tudo. Se você ler Lucas 15, uns versículos antes, você vai ver que o pai repartiu tudo. O que tem agora é do irmão mais velho. Os bens que tem agora é do irmão mais velho, porque o mais novo já gastou tudo. O mais novo já foi para a gandaia, já torrou, já foi. Voltou só com a roupa do corpo. Para o irmão mais velho agora, ter o irmão mais novo em casa, é ter o irmão mais novo dentro da sua casa, dentro dos seus bens. O irmão volta com uma roupa só. E naquela época as roupas geralmente eram feitas por medidas. Não ia ficar pronta uma roupa rápido. Qual a roupa que o irmão mais novo tem que usar? É a do mais velho. O bezerro que está sendo morto lá para festejar é do mais velho. Está custando tudo dos bens do irmão mais velho. Está causando prejuízo para ele, ter o irmão de volta. E o irmão mais velho, ele não consegue, ele está irritado. O senso de justiça dele está tão forte que ele não consegue entrar na casa. Ele não consegue celebrar que o irmão mais novo voltou. Talvez no coração dele, ele está pensando só o quê? Olha, como assim? Eu estou aqui o tempo todo. Ele fala isso no texto, né? Estou servindo você o tempo todo, pai. Você não me deu nada, agora esse daí gastou tudo. Vem aqui e ainda tem festa. O senso de justiça dele está tão forte que ele está irritado ao extremo. E talvez eu e você, quando pensamos que sair a semear vai custar os nossos bens, vai custar tudo que a gente tem, talvez a gente também fique assim. Talvez quando custar eu gastar uma gasolina a mais para ir buscar alguém, que a gasolina está aumentando aí, para buscar alguém, para levar alguém para outro lugar.
Vai gerar custo. Vai gerar custo para você, talvez, perder algumas horas do seu dia, que é tão corrido. E vale, meu querido. Uma pessoa vale isso de você? Uma vida vale o custo dos seus bens? Vale os custos das suas finanças? De você abrir mão de tudo? Talvez você é aquele que Deus está chamando para ir para o campo mesmo. Você vai ter que abrir mão do seu emprego, de tudo. Vale, uma vida vale isso. Para o irmão mais velho não valia. Para o irmão mais velho não valia os bens. Mas, de fato, queridos, eu e você custamos todos os bens de Jesus. Ele saiu da sua glória, se tornou homem, veio a essa terra, morreu. E ele disse em Mateus 8:28, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha o que Jesus está falando. Ele não tem lugar para morar, ele não tem lugar para ficar. A vida dele é sair, ele vai. Em alguns momentos ele sim tinha repouso, tinha casas. Você vê ele lá na casa de Maria e Marta, casa de Lázaro. Mas em alguns momentos ele está peregrinando, ele está andando para todos os lados, está custando tudo. Ele tinha glória. E ele abriu mão disso por mim e por você. Jesus, ele é esse primogênito, esse irmão mais velho, que nós devemos imitar. E Paulo, ele entendeu isso quando ele escreve a carta de Filemon. Se você nunca leu essa carta, irmão, você precisa ler. Quando ele escreve para Filemon, ele está falando sobre um escravo, que é Onésimo, que provavelmente fez alguma coisa muito ruim para o seu senhor, Filemon, talvez, e muito provável, talvez alguma coisa que fira financeiramente Filemon. E aí, Paulo agora está escrevendo uma carta para fazer uma reconciliação aos dois, e está pedindo algo muito maior para Filemon. Ele não está pedindo para Filemon receber um escravo, ele está pedindo, Filemon, receba ele agora como um irmão, porque ele é um conosco, porque ele é um servo de Jesus, receba ele agora como irmão. E ele vai dizer ainda para Filemon, ele fala assim, olha, se ele custou algo para você, coloca na minha conta que eu pago. Eu pago. Alguém que entendeu o que é ser um verdadeiro irmão mais velho. Pode custar os meus bens? Coloca na minha conta, eu pago. Foi isso que Paulo escreve para Filemon dizendo. De fato, na cruz, nosso verdadeiro irmão mais velho pagou a nossa dívida. Ali Jesus foi privado de suas roupas para que nós pudéssemos ser vestidos de glória. Ali foi tratado como um ladrão para que nós pudéssemos tomar parte como os filhos de Deus. Ali ele não bebeu do cálice da festa, mas do cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos celebrar o banquete aqui e na eternidade, porque ele vive. Na cruz, o irmão mais velho, Jesus, disse sim para todo o custo do bem, abrindo mão de tudo, por mim e por você. Outro custo que é muito forte é o custo da reputação. Custo da reputação. Falei daqui da cultura. A cultura de honra e vergonha. Talvez aquele irmão mais velho, ele realmente era um motivo de zombaria, de escárnio para a sociedade. É o irmão que não fez nada perante o irmão que zombou da cara do pai. Agora é o irmão que está aceitando o irmão mais novo que fez um monte de coisa errada dentro da sua casa sem fazer nada.
Pensa o quanto de piadinha que ele ouviu por aí. Pensa o quanto de zombaria esse irmão mais velho ouviu. Sua reputação provavelmente era lá embaixo, por não ter feito nada. Pensa nesse irmão que a parábola diz, que ele era trabalhador. Enquanto o pai está lá já celebrando, ele está trabalhando. Provavelmente alguém muito honesto, que não consegue nem pedir para o pai algo para fazer festa, porque os bens é do pai, ele precisa trabalhar, ele precisa se dedicar para o pai. Pensa nele ouvindo tantas coisas ruins. E de fato, nós hoje, quantas coisas nós temos ouvido por aí, como igreja? Quantas coisas ruins? Quantas coisas você chega na sua universidade, na sua faculdade, e você ouve? No seu trabalho, as piadinhas, as zombarias. O irmão mais velho, ele não quis pagar o preço da reputação. O custo que aquilo lhe exigir. Ele não consegue entrar. Ele não consegue aceitar aquilo. E muitas vezes nós também não conseguimos pagar isso. Sabe por quê? Porque nós estamos tão importantes com a nossa imagem, que quando acontece alguma coisa, em vez da gente deixar e o Espírito Santo convence aquela pessoa, sabe o que a gente faz? A gente ataca as pessoas. Esses dias atrás eu estava vendo uma postagem aí de pessoas que se dizem cristãs, e porque alguém que não era do mesmo posicionamento político dela, escreveu lá no negócio, em vez dela deixar quieto, ou simplesmente só pagar o que aquela pessoa escreveu, ela começou a bater boca com aquela pessoa. Não é questão de defender, assim, você pode defender a sua ideia, você deve fazer isso. Mas à medida que você está batendo boca, você está chamando alguém de babaca. Foi essa expressão que essa pessoa escreveu. Vai custar reputação. Estamos prontos para deixar o nosso orgulho, a nossa reputação de lado por uma vida? Estamos prontos para, talvez, ouvir tudo aquilo que Jesus ouviu? Jesus ele foi chamado de Beelzebu. Jesus ele foi cuspido, foi maltratado, fizeram uma placa para zombar dele, chamado Rei dos Judeus, e colocaram sobre ele. Foi ridicularizado, chamado de pecador porque comia com pecadores, mas ele pagou o custo por uma vida. Será que eu e você faremos como o irmão mais velho? Ou assumiremos a posição de Jesus e vamos fazer como ele? Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Após a ressurreição, queridos, os discípulos e os apóstolos entenderam o que era isso. E eles saíram pregando o evangelho, não importa o lugar. Alguns sofreram fisicamente, outros sofreram injúrias, insultos, foram xingados, foram zombados, mas eles entenderam que uma vida valia todo o custo da sua reputação. Valia a quebra do orgulho. E quanto vale para mim e para você? Quanto vale para mim e para você? Vale será os nossos bens? Vale a nossa reputação? Terceiro ponto, vale a nossa perspectiva de futuro, talvez? Vale Deus chegar agora e falar para você, ó,
Vende tudo que tem e me segue. Vale agora Deus pedir o seu emprego? Vale agora Deus mudar o seu plano? Você já traçou o seu futuro? E Deus mudar o seu futuro agora? Vale esse custo? Olha o que essa herança, que agora é do irmão mais velho, era para ele. Era só perspectiva de futuro. Eram os seus bens, era o seu gado, talvez a sua aposentadoria adiantada. E agora, ele tem um irmão que pegou a sua parte, gastou tudo dentro da sua casa, sua herança, e provavelmente gastando tudo que era dele. Já pensou se esse irmão começa a gastar tudo que era do irmão mais velho? A roupa que era boa, ele começa a gastar lá e rasga a roupa, e dá alguns problemas nas roupas lá? Ele pega um dia, chama os amigos dele, pega um gado que é do irmão mais velho agora, e faz um churrascão. Chama a galera aí, vamos celebrar, vamos lá. É o futuro desse irmão mais velho. É tudo que representa para ele a sua segurança, a sua certeza do amanhã. Está custando tudo para esse irmão mais velho. Muitas vezes nós olhamos esse irmão mais velho assim, nossa, esse irmão mais velho aí, que cara sem coração, não consegue, olha só, o irmão dele estava perdido, vamos celebrar. Mas está custando para ele. Está custando muita coisa. A parte do irmão mais novo já foi. O que tem agora é dele. E tem um irmão gastador, interesseiro, dentro de casa. Para o irmão mais velho, custava toda essa perspectiva de futuro. Custava para ele todos os seus bens. Mas Jesus, quanto irmão mais velho, ele resolveu abrir a perspectiva dele de futuro. O reino era dele e ele resolveu abrir para todos nós. Olha o que está em João 14, do 1 ao 3. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Está custando todo o reino dele, e ele está abrindo mão disso por mim e por você. Ele está indo preparar um lugar para mim e para você, que somos pecadores, que desobedecemos a Deus, que ferimos a imagem de Deus. Ele está abrindo lugar para nós. Ele decidiu pagar o custo, um custo feroz, um custo de cruz, de morte, para que eu e você tivesse uma perspectiva de futuro com Ele na eternidade. Ele está pagando o custo. Ele está dizendo sim para o custo. Ele decidiu preparar esse lugar. Pela morte, Ele nos deu acesso a toda essa herança que nós havíamos desperdiçado com os nossos pecados, os nossos delitos. Ele está trazendo de volta para a gente. Ele está abrindo o reino para a gente. Ele está dizendo, vem para casa. A casa é nossa. Vem. Eu morro por isso. Eu digo sim para isso.
Está custando tudo para ele. Pedro, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Jesus foi nos preparar essa herança. Foi abrir mão da herança dele, para que eu e você tivéssemos participação na herança conjunta com ele. Então, custou toda a perspectiva de futuro dele. Talvez vai custar os seus sonhos. Talvez vai custar o seu planejamento de ano. Sabe aquele final de semana que você está já planejando dar uma viajadinha e tal? E foi justo o final de semana que marcaram o evangelismo na igreja? Olha só. Talvez vai custar. Talvez vai custar tudo aquilo que você planejou mesmo para a sua carreira. Talvez Deus vai chegar para você e vai falar, sai desse emprego. Vou te levar para outro lugar. Ou talvez tenha um emprego que está na frente, você não quer entrar ali, que você tem outras portas melhores, salário até melhor, e Deus vai falar, entra naquele ali. Pode custar tudo. Esse é o ano do semear. Nós estamos crendo, irmãos, numa colheita abundante. Irmão, nós estamos crendo que no final do ano, nós vamos ter que fazer, não é o culto da virada, não, é a vigília da virada, de tanta coisa que nós vamos celebrar aqui, irmãos. Começando 6 horas da noite, vai começar o culto da virada. Sabe por quê? Porque a gente vai ter tanta coisa para celebrar, tanta vitória para celebrar, tantas pessoas que se converteram, que se entregaram a sua vida para Jesus, tantas células multiplicadas, talvez a sua célula vai multiplicar 2, 3 vezes nesse ano, 4 vezes. Mas isso vai acontecer se você decidir pelo custo de uma vida. Daquele seu amigo que fica zombando de você lá no trabalho. Daquela pessoa que fica te zombando por causa do seu posicionamento político. Daquela pessoa que talvez te trouxe um prejuízo gigantesco, como aquele escravo trouxe para Filemão. Talvez daquele seu vizinho que te perturba demais. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: qual o exemplo de irmão mais velho nós vamos seguir? E essa pregação é como uma cruz, irmãos. Tá me doendo pra caramba, já tem um tempinho, acho que compartilhei com o Fabrício, já tem um mês que Deus está me dando essa palavra aqui, que eu estou preparando, já escrevi 10 páginas, aí fui reduzindo, aí depois falei, não vou conseguir, aí agora virou só uma página do caderninho, só com os pontos mesmo, mas a pregação então já tem umas 8 páginas, que Deus está mexendo, me trazendo lembranças. Eu não sei se eu contei aqui, mas uma vez, tinha um amigo meu, que ele tinha um filhinho, o filhinho dele estava doente. Eu não lembro se eu contei isso aqui.
E naquela semana, a gente estava na campanha de Casa de Paz. Naquela semana, Deus me incomodou para oferecer uma casa de paz para o meu amigo. Mas eu estava numa rotina tão cansativa. Trabalhando durante o dia, a gente tinha STEB, era a reta final do STEB, tinha prova, tinha um monte de coisa. E sabe o que aconteceu? Eu não ofereci a casa de paz naquela semana. Quando foi na sexta-feira, eu recebi uma mensagem do meu amigo, chorando desesperado, porque o filho dele tinha morrido. E desde aquele dia, eu coloquei no meu coração que eu nunca ia deixar de ouvir o Espírito Santo quando ele falasse para ir para alguém. Porque talvez Deus queria fazer alguma coisa naquela família. Ou preparar o coração deles. E aí, quando eu cheguei no sepultamento, eu tenho que ouvir do meu amigo assim, por que Deus fez isso comigo? E quase que eu respondi, porque teve um irmãozinho que era para ter te procurado, oferecido uma casa de paz, orado por você. Talvez orado por cura, porque o filho dele estava doente. E esse irmãozinho decidiu ficar preso na rotina. Decidiu focar na rotina. Decidiu focar na célula dele, porque a minha célula era na quarta, e eu queria ficar com a minha célula. Não queria sair para fazer casa de paz. E essa dor de relembrar essa história, sempre eu vou guardar no meu coração, porque daquele dia eu fiz um conceito com Deus de que toda vez que o Espírito Santo me falasse alguma coisa, eu não ia deixar de fazer. E como a cruz é um palco da decisão, é impossível passar pela cruz e não tomar uma decisão, de aceitar o que aconteceu ali, ou de negar o que aconteceu ali, mas algo precisa ser tomado. Você, ao ouvir essa noite, precisa tomar uma decisão. O que Deus nos chama hoje é para uma decisão. Conversei esses dias com o Caio, a gente estava conversando sobre decisões, escolhas. O que Deus chama a nossa atenção para essa noite é sobre uma decisão, um posicionamento. Seremos o irmão mais velho da parábola? Ou faremos como Jesus? Não importa o custo que vier, mas uma vida vale. Sabe, querido? O custo de uma vida, o valor de uma vida, é a minha própria vida. O valor do seu vizinho é a sua própria vida. É você abrir mão de coisa sua pelo seu vizinho. O valor daquele colega de trabalho irritante, difícil de descer, é a sua própria vida em servir ele, em cuidar dele, em amar ele. O convite de Jesus nessa noite é pesado. E essa não era a palavra que eu queria trazer. Tinha pensado em outras coisas. Isso é compartilhado já com algumas pessoas. Mas no ano que nós queremos semear, Jesus nos chama a pontuar os custos. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E essa é uma análise que você precisa fazer, como nós oramos no início. Irmão mais velho, Jesus, o primogênito de muitos irmãos.
Essa é uma decisão muito difícil, muito dolorosa. E nada melhor do que fazermos isso num dia de ceia. Num dia que celebramos o que Jesus fez por nós. Que celebramos a nova vida que Ele nos deu. Que celebramos a herança eterna que nós temos, que não pode ser retirada. Timothy Keller disse que o perdão é gratuito e incondicional para o ofensor, mas ele tem um preço para quem foi ofendido. Há um custo que Deus, que foi ofendido, no seu Filho pagou por mim e por você. E há uma pergunta para nós hoje. Eu vou pagar esse custo pelas pessoas? Eu vou sair para semear? Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu queria que você realmente falasse com o Espírito Santo. Talvez você precise agora falar com o Espírito Santo e falar, eu não consigo. Eu não consigo. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, você não consegue mesmo. Se você não tiver o auxílio do Espírito Santo, eu e você, nós não conseguimos pagar os custos de uma pessoa. É só o Espírito Santo que pode nos ajudar. É só o Espírito Santo que nos capacita. Não tem pregação do Evangelho sem a presença do Espírito Santo. Porque senão a mensagem não vai acontecer de nada. Porque é só o Espírito Santo que convence o homem. Não há como tomarmos qualquer custo desse sem que o Espírito Santo nos ajude. E eu queria que você fizesse mesmo essa oração. Talvez pedindo socorro ao Espírito Santo. Talvez fazendo uma aliança com o Espírito Santo. Mas é impossível sair daqui sem uma decisão. É o ano de semear. Grandes coisas vão acontecer. E a sua decisão é, eu vou participar ou eu não vou participar? Eu vou sair a semear, mesmo que chorando, mesmo que custando meus bens, as minhas finanças, a minha reputação, o meu orgulho, meus pensamentos, meus achismos. Mesmo custando, talvez o meu sonho, o meu planejamento. Fala com o Espírito Santo agora, fala com Deus agora. Só Ele pode te ajudar a tomar essa decisão. Ela precisa ser feita. Até não fazer é fazer uma decisão. E só com o Espírito Santo nós podemos fazer a decisão de ser como Jesus. De buscar a fazer como Jesus fez. Talvez o Espírito Santo já está trazendo nomes para você agora. Você sabe disso. Deus já te deu uma pessoa agora. Deus está te incomodando. O Espírito Santo está incomodando seu coração, está apertando o seu coração por uma pessoa agora. Você sabe disso. E vai custar, talvez está custando para você agora. Seu coração está doendo. Porque se você sabe que vai custar,
Vai custar você se humilhar, talvez, para aquela pessoa. Implorar o perdão dela. Espírito Santo, sem o seu auxílio, nós não conseguimos tomar uma decisão. Nós precisamos de você. Oh Deus, nós precisamos de você, Espírito Santo. O Senhor é consolador, o Senhor é quem nos capacita a pregar o Evangelho, é quem nos dá poder para testemunhar. Espírito Santo, nós precisamos do seu auxílio. Seguir o exemplo de Jesus é muito difícil. Foi por isso que ele falou sobre os custos ali em Lucas 14, de seguir a ele. É difícil, Senhor. É doloroso. Mas, ó Deus, quando nós olhamos para as nossas células explodindo, multiplicando, quando nós vemos aquela pessoa difícil se convertendo, se rendendo ao Senhor, não há preço, ó Deus, não há nada que valha mais do que aquilo. Espírito Santo, eu oro para que os meus irmãos não façam como eu fiz lá atrás. Onde o Espírito Santo incomoda, onde o Espírito Santo fala, faz isso. E eu não fiz. E coisas aconteceram ali. Eu oro para que os meus irmãos sejam sensíveis ao Teu Espírito Santo. A corresponder. Há um gesto na cultura árabe que eles fazem assim, colocam a mão sobre a cabeça, para dizer que aquela pessoa é uma pessoa honrada. E o que eles querem dizer com isso é que você está acima, eu estou submisso a você. Eu me coloco abaixo para que você esteja acima da minha cabeça. E talvez Deus está falando com pessoas aqui que você vai ter que se agachar. Você vai ter que abaixar para que outras pessoas sejam honradas. Você vai ter que se humilhar. É custoso. É difícil. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje, que te capacita para andar, que te capacita para pregar, que te capacita a ter uma vida como Jesus planejou para nós. Que o Espírito Santo te ajude nessa noite a sair daqui completamente diferente. Em nome de Jesus. Amém.